Eu queria agradecer a Maria Alice e a Transpodata pelo convite e pela satisfação de falar com vocês um pouco sobre esse assunto que nós consideramos extremamente importante e que eu vou tentar dividir com vocês parte do que a gente está fazendo, não só no BNDES, mas também com colegas da UNB, onde eu sou professor. Bom, deixa eu ver se eu... Bom, para a gente contextualizar a questão da indústria e do transporte, como é que essas coisas se conectam? Para isso, eu queria falar rapidamente para vocês sobre o contexto em que esse assunto está inserido. Em primeiro lugar, a gente tem uma crescente interdependência dos mercados e das economias, o que é resultado, ao menos em parte, do processo de globalização. Por que isso é importante? Porque essa crescente interdependência reduz o espaço de manobra para os governos fazerem políticas públicas, sejam políticas monetárias, políticas cambiais, políticas fiscais, mas também políticas industriais e tecnológicas. Para as empresas, essa crescente interdependência também reduz o espaço de manobra, já que ela cria questões reputacionais, os ciclos tecnológicos tendem a diminuir, as empresas tendem a enfrentar muito mais concorrência do que enfrentavam quando as economias eram mais fechadas e daí por diante. Então, se por um lado a crescente globalização traz benefícios, ela impõe também muitas disciplinas para as empresas e notadamente para os setores que têm cadeias de produção mais longas, como é o caso da indústria de uma forma geral. Em segundo lugar, a questão da nova geografia da produção e da inovação. Como alguém falou hoje pela manhã, já não me lembro quem foi, existe quase que uma revolução silenciosa tomando corpo hoje em dia, com todo o processo em que empresas americanas e europeias se dirigiram nos últimos 20 anos para a Ásia, notadamente para a China. Hoje, muitas delas, muitos setores estão retornando para os Estados Unidos e para parte da Europa, por várias razões, dentre outras razões, questões de transformações do ponto de vista tecnológico e organizacional. Hoje, mais do que nunca, a produtividade sistêmica se tornou determinante para se ser competitivo, muito mais do que, por exemplo, o custo da mão de obra ou subsídios e incentivos fiscais. Isso está provocando uma verdadeira transformação nas economias, como o Dr. Martins destacou aqui hoje pela manhã, que vem acontecendo nos Estados Unidos, ao ponto de uma relação historicamente positiva de fluxo de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, no plano da manufatura. Hoje nós temos um saldo deficitário com os Estados Unidos. Tamanha perda de competitividade que a nossa indústria está experimentando vis-à-vis os ganhos de competitividade que a indústria americana está experimentando. Mas essa transformação silenciosa não se resume aos Estados Unidos. A China está passando por um absurdo upgrade tecnológico, colocando a China como um dos maiores exportadores hoje de bens de capitais e de produtos de alta tecnologia. Ao mesmo tempo, a China está exportando fábricas de bens de baixo valor adicionado, seja para outros países em torno da China, seja até mesmo para a África. Além disso, existe todo um amplo processo nas redes mundiais de inovação, em que, notadamente, China e Índia hoje já fazem parte do mapa mundial de produção de patentes e de papers de alto impacto tecnológico, artigos científicos que têm dado origem a muitas inovações tecnológicas importantes. Uma outra coisa importante é a mudança nas preferências dos consumidores. Por várias razões, incluindo questões tecnológicas, questões demográficas, tem existido uma mudança muito rápida nos ciclos tecnológicos, como eu já havia destacado, acompanhado de mudanças no perfil etário das populações, o processo de crescente urbanização e daí por diante, o que impõe também, se por um lado, grandes oportunidades para a indústria, mas por outro lado, grandes desafios também por causa da necessidade de se ser mais flexível para se responder a esse encurtamento dos ciclos. Uma outra questão importante é a redução da previsibilidade, muito diferente do que a gente tinha há 10 ou 20 anos atrás. Fazer previsão sobre o futuro hoje é muito mais difícil. A chance de se errar, quando a gente faz esses exercícios, é muito maior. Está muito mais difícil a gente prever não só o que vai acontecer na economia e na política, mas também no campo tecnológico.
Os ciclos, como eu já havia destacado, eles estão encurtando, e a tendência é que eles encurtem ainda mais, destacando novamente a importância da competitividade, da produtividade e da capacidade de inovar e de ser flexível para se adaptar a essas mudanças radicais. Bom, o que está acontecendo com a indústria nacional, tendo visto esse contexto? A gente tem algumas coisas acontecendo e que são importantes. Uma delas é uma perda de dinamismo, que sem dúvida, eu vou mostrar para vocês alguns slides, destacam isso. Uma outra questão importante é a estagnação da produtividade, notadamente no setor industrial. E uma terceira, aumento de custos. Bom, se você olhar esse gráfico, ele mostra o desempenho recente da indústria brasileira. Aquela curva vermelha, todos os setores partem do mesmo índice 100. O que a gente vê é que a indústria, que é o vermelho, tem crescido muito mais lentamente do que os demais setores da economia. Eu tenho aqui um gráfico que mostra a criação de emprego no setor industrial, que é o vermelho, e a criação de emprego, isso aqui é taxa de crescimento, no restante da economia. O que você vê claramente é que a criação de emprego no setor desacelerou vis-à-vis o restante da economia, o que reflete o crescimento e o dinamismo desse setor. Aqui eu tenho uma mudança importante também relacionada à estagnação do setor industrial, que é a mudança do perfil das nossas exportações. O Brasil hoje, como vocês sabem muito bem, ele exporta cada vez mais produtos comoditizados ou semi-manufaturados e cada vez menos produtos mais elaborados, o que captura, reflete o perfil dos investimentos no país e a competitividade da indústria de uma forma geral. Eu tenho aqui, nesse gráfico, o coeficiente de exportações e a penetração de importações ao longo do tempo. O que a gente vê claramente é que o coeficiente de exportações cai ao longo do tempo, no setor manufatureiro, e a penetração de importações aumenta ao longo do tempo. Em parte pelas razões que o Dr. Martins havia destacado aqui hoje de manhã, tamanho do mercado brasileiro, perda de competitividade da indústria nacional, dentre outras razões, incluindo a dos transportes, que eu vou mencionar também. Eu tenho aqui a taxa de crescimento da produtividade de vários setores, incluindo o da indústria, que é a coluna mais à esquerda possível. Isso aqui é um estudo do IPEA, do ano passado. A produtividade no setor cresceu a uma taxa de menos 0,9%, o setor agregado, enquanto que o setor de serviços, 0,5%, muito pouco, mas ainda assim positivo, e o setor extrativista e o setor agropecuário, setores de commodities, tiveram altas expressivas, o que nos ajuda a entender a mudança do perfil dos investimentos nesse país, por exemplo, refletido na Bolsa de Valores brasileira. Eu tenho aqui um outro gráfico revelador também do dinamismo do setor industrial e do desempenho da produtividade. Eu tenho aqui produtividade entre 1960 e 2012. A barrinha azul é a produtividade em 1960. A barrinha vermelha é a produtividade em 2012. E a barra amarela é a taxa de crescimento entre esses dois períodos. O que você vê aqui são duas coisas. Primeiro, que o nível da produtividade na indústria é muito baixo, mesmo quando comparado com países mais ou menos de mesmo nível de renda per capita, como é, por exemplo, o caso de Malásia, o caso de Tailândia, por exemplo. Uma segunda questão importante nesse gráfico é que a taxa de crescimento da produtividade é muito lenta, é muito modesta, e que de alguma forma se equipara a países que têm níveis de renda per capita muito elevados e que, portanto, tendem a ter crescimento da produtividade mais lento, como é o caso dos Estados Unidos. Vejam vocês lá. Para o nosso PIB per capita, nós deveríamos estar experimentando taxas de crescimento da produtividade muito mais elevados, mas, inclusive, deveríamos ter uma indústria maior, dado o nosso PIB per capita. Isso aqui é um fato estilizado internacional. Esse outro gráfico mostra a evolução da produtividade perante dois países que são muito importantes para a nossa inserção internacional, que é a China e a Índia, entre os períodos de 1990 e 2012. O que você vê claramente é que a produtividade do setor está bem abaixo dos demais setores e, mais do que isso, a produtividade média da indústria é próxima de zero, o que ajuda a explicar
a inserção mais lenta e a perspectiva de crescimento da economia brasileira também mais lenta e mais modesta vis-à-vis da China e da Índia ao longo do tempo e pela perspectiva da indústria. Uma das questões importantes para explicar a estagnação da indústria brasileira é o aumento dos custos. E tem várias questões importantes aqui. Uma delas é o custo da mão de obra. Outra, serviços e transportes, que eu vou falar logo adiante. Para explicar por que os custos da mão de obra no Brasil têm aumentado tanto, a gente tem pelo menos duas explicações importantes. São várias, mas eu vou mencionar duas. Uma é a demografia. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é a taxa de fecundidade do Brasil comparada com a taxa de fecundidade de vários países. O Brasil hoje, esse dado aí é 2011, mas o de 2012 já é 1,79 filhos por mulher no Brasil. Isso é muito ou é pouco? Isso é muito pouco. A gente tem menos filhos por mulher do que países como Finlândia, Bélgica, Austrália, Noruega, Estados Unidos, Suécia e outros. É muito pouco. É muito pouco de uma forma geral e é muito menos ainda quando nós pegamos o nível de PIB per capita do Brasil. Nós chegamos muito cedo a um padrão demográfico típico de país rico. Qual é o problema disso? O problema disso... Passa, por favor. O problema disso é que essa mudança demográfica se reflete na oferta de trabalho, na quantidade de gente que vai chegando no mercado de trabalho. Esse gráfico aí mostra uma variável chamada PIA, População em Idade Ativa, que são as pessoas entre 18 e 65 anos de idade. O que você vê é que a população em idade ativa, que é uma proporção da população total, ela continua a crescer, mas ela cresce a uma taxa decrescente. E ela vai chegar no pico em 2023. Então, quanto mais nós nos aproximamos de 2023, mais desacelerará a taxa de crescimento da PIA, ou seja, a quantidade de gente que está chegando no mercado de trabalho. Qual é a consequência? Qual é a implicação disso? A implicação é que não só chegam menos pessoas, mas porque a produtividade é muito baixa, elas chegam em menor número e com uma produtividade mais baixa, o que faz com que o custo do trabalho suba. Essa é a consequência imediata. O que é importante não é o valor não é o custo do trabalho do cara, mas quanto que ele custa vis-à-vis a produtividade dele. Essa que é a variável relevante. É por isso que quando a gente compara, por exemplo, um trabalhador brasileiro com o alemão, você vai rapidamente concluir que o alemão ganha mais. Mas como a produtividade dele é muito superior, ele pode, na verdade, custar menos. Nós conseguimos combinar uma baixa produtividade com um perfil demográfico de país rico, o que é o principal componente a explicar o aumento do custo do trabalho no Brasil, nesses últimos 10, notadamente de 2003 para cá, por uma questão basicamente demográfica, não de mudança da legislação trabalhista, mas questão demográfica, que a gente chegou perto de um ponto demográfico importante aqui.